Então, pessoal, retomando o nosso conhecimento da estrutura de 3 camadas de um banco de dados, que a gente já começou na aula anterior, vamos conhecer um pouco mais então dessa infraestrutura ou dessa estrutura. Vamos tentar aprender um pouco mais identificando cada um desses níveis. Então, quando alternamos ou alteramos o esquema em um nível mais embaixo, ou seja, no esquema interno do banco, o próximo nível ele permanece inalterável. Eu não preciso alterar as camadas superiores. Na camada lógica, existe uma propriedade desse banco de dados. Já na camada física, existe uma estrutura de acesso a esses bancos. E na visão externa é onde o usuário vai poder identificar a interface de toda essa infraestrutura. Ou seja, quando o meu usuário lá de interface fizer uma consulta, onde ele quer buscar o nome, o CPF e o endereço de um dos seus clientes, a forma com que ele faz isso não pode alterar caso eu tenha alterado o tipo de dados CPF lá dentro do meu banco de dados. Isso deve permanecer da mesma forma. A característica da visão do usuário não pode ser alterada e a forma com que ele trabalha, se caso eu tenha que mudar um dos esquemas mais abaixo. Ou seja, o meu esquema interno possui características de informações a respeito aos dados. Como, por exemplo, quando eu quiser acrescentar à minha tabela uma coluna a mais, por exemplo. Na minha tabela aluno, acredita-se que eu tenha que informar, por exemplo, que nunca teve tão lá. Vamos imaginar que seja uma característica desse meu aluno, que ele é parte de um grupo de risco de vulnerabilidade por causa dessa epidemia, digamos assim. Ele possui essa característica, ela é nova, surgiu agora. Por que surgiu agora? Porque nós estamos no meio de uma epidemia e achamos que essa informação é importante ali dentro do nosso banco. Se eu tenho que mudar e acrescentar mais essa coluna dentro do meu banco, se esse aluno faz ou não faz parte desse grupo de risco, essa informação, alterando essa informação no meu esquema interno, ela não pode sofrer alterações nos níveis superiores do meu banco de dados. Essa infraestrutura de ter 3 camadas, ela ajuda o isolamento entre os programas. Isso faz com que o nosso banco de dados se mantenha íntegro, se mantenha fiel às suas características, ok? Ficou mais claro agora? Acredito que no decorrer das nossas aulas com projetos e exemplos práticos, a gente vai aprender e colocar esse conceito numa visão mais prática e na sua realidade do seu dia a dia, ok? Até a próxima aula!